Meus amados, não se atente para o pregador, tá? Mas abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos para a palavra de Deus. Não deixe o inimigo roubar a palavra do seu coração. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não trago essa palavra, meu irmão, como uma acusação, como um apontar de dedos, como um julgamento, mas eu trago essa palavra que primeiro falou comigo. Deus revelou essa palavra a mim e falou assim: sede vigilantes, tome cuidado, preste atenção, se revista. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, acompanhe comigo que diz a palavra de Deus em Efésios. Eu quero ler só 2 primeiros versículos aqui, para introduzir a palavra. Efésios 6, de 10 a 11, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus amados, para contextualizarmos essa palavra, o apóstolo Paulo, ele estava preso em uma de suas prisões, que foram várias. Aqui, os historiadores, eles acreditam que ele estava preso em Roma, e o apóstolo Paulo, ele vivia cercado e vigiado por soldados 24 horas por dia, acorrentado a esses soldados. Então, o Espírito Santo de Deus, naquele momento de prisão, ele aproveitou aquele local, aquela prisão, e tornou aquilo uma sala de aula para Paulo. O Espírito Santo de Deus, então, ele revela a Paulo. Paulo, ele observava a armadura daqueles soldados, e o Espírito Santo de Deus trouxe a Paulo uma revelação, fazendo uma analogia com partes da armadura e daquilo que nós precisamos estar revestidos para nos fortalecermos na batalha espiritual. Então, o meu tema da palavra de hoje com os irmãos é fortalecidos para a batalha. Meus amados, nós vivemos numa batalha espiritual, que os nossos olhos não podem enxergar. Nós vivemos no mundo real, mas a batalha espiritual, ela existe, ela está acontecendo a todo instante. E se nós não nos revestirmos com aquilo que Deus nos dá como armadura, para que nós possamos estar firmes, firmados em Deus, firmados no seu evangelho, com certeza nós vamos tropeçar e cair pelo meio do caminho. Eu não estou aqui fazendo um julgamento, é só uma fala para que nós possamos meditar com relação a isso, para que nós possamos nos policiar. Obrigado. Você já deve ter observado e visto, e conhece, não precisa falar, de alguém um irmão que estava na igreja, caminhava na fé, e que de repente sumiu, e que de repente nós ficamos sabendo que ele caiu em pecado e que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Mas tudo estava muito fácil, tudo perfeito, a vida do irmão, a gente via ali, estava tudo certo, não havia aparentemente nenhum erro, nenhum pecado, o irmão estava caminhando na fé. Aparentemente. Então, fisicamente estava tudo bem, estava tudo certo. Mas o mundo espiritual, as derrotas já estavam acontecendo. Por quê? Porque não vigiou. Porque não se vestiu das armaduras. Porque não se vestiu daquilo que Deus nos deu. A sua palavra, o seu Espírito Santo, o Evangelho de Jesus. Falando então da armadura, eu quero representar aqui muito rapidamente, porque a mensagem é longa. E os irmãos me perdoem se eu falar muito rápido, porque a mensagem é longa mesmo, a palavra é longa e exige isso. Acompanhe comigo a imagem da armadura do soldado romano, para que nós possamos aqui falar das 6 partes dessa armadura. Essa é a armadura do soldado romano. Capacete, couraça, cinturão, escudo, espada, sandália. E cada uma delas, Deus revelou a Paulo, fez uma analogia para nosso revestimento, para nos fortalecermos espiritualmente. Primeiro, o capacete da salvação.
representa a certeza da salvação. Assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a certeza da salvação protege a mente, a nossa mente, contra as dúvidas, o medo e a condenação que o inimigo tenta nos trazer. A condenação, então ele ataca, ele vem aqui atacar na mente. Ele vem trazer aquele pecado que você cometeu, mas que você já confessou e Deus já lançou no mar do esquecimento. Ele tenta te acusar, te fazer que você não consegue, que você não tem condições. Então nós precisamos proteger a mente. E como que nós protegemos a nossa mente? Com a certeza da salvação. É a certeza da salvação. Quem sabe que pertence a Deus não é facilmente abalado pelas mentiras do inimigo. Segundo, a couraça da justiça, aquela parte ali que reveste aqui, né, o abdômen, o tórax aqui, né, ela reveste ali, protege o soldado, os seus órgãos vitais, o seu coração. A couraça da justiça, para nós, ela representa uma vida de retidão e obediência a Deus. Uma vida de retidão e obediência a Deus. A justiça protege o coração. A palavra de Deus fala, em tudo que deve guardar, guarde o seu coração. A justiça de Deus nos protege. Viver corretamente fortalece a nossa comunhão com o Senhor. Em terceiro ponto, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, ele trazia para o soldado uma estabilidade na armadura. Toda a armadura ficava firme, organizada pelo cinturão. O cinturão representa a verdade de Deus. Uma vida sincera e íntegra na presença do Senhor. A verdade sustenta todas as outras áreas da vida cristã. Precisamos viver a verdade de Deus. Em quarto, o escudo da fé. Representa a confiança em Deus e suas promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para nós. Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, isso diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós não estamos agarrados nessa vida em abundância por falta de fé, por falta de conhecer a sua palavra. A palavra de Deus fala que o cristão perece porque não conhece a palavra de Deus. A fé protege contra dúvidas, medos, tentações e desânimos. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O quinto, a espada do Espírito, representa a palavra de Deus. A própria Bíblia, a palavra de Deus fala que essa arma, a espada, a Bíblia, a palavra de Deus, ela corta mais do que uma faca de 2 gumes. Nós precisamos conhecer essa palavra, meus amados. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O sexto, a sandália do Evangelho. Para o soldado romano, a sandália não era uma sandália comum. Essa sandália, ela tinha algumas características específicas. Ela trazia uma resistência, uma proteção para o soldado, no seu caminhar, no seu estar firme, em prontidão para a batalha. Aqui as sandálias do Evangelho representam esse caminhar no Evangelho de Jesus. Se nós não tivermos no nosso coração o Evangelho de Jesus enraizado, a nossa caminhada se torna muito difícil. E nós precisamos caminhar com segurança para vivermos o Evangelho de Jesus e para proclamar o Evangelho de Jesus a outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós não nascemos, eu não nasci para viver por mim mesmo. Eu nasci para adorar o Senhor por toda a eternidade. Mas para que eu chegue lá, nessa toda a eternidade, eu preciso cuidar da minha vida aqui. Da minha vida que não é minha, que é de Cristo, porque Ele comprou por um alto preço. Preço de morte, morte de cruz. O sangue dele foi derramado por mim e por você. Amém, meus irmãos? Vocês ainda me amam? Estão comigo aqui? Glória a Deus. O cristão deve estar preparado para viver firme nesse mundo tentador e compartilhar as boas obras da nossa vida em Cristo. Meus amados, eu volto a repetir que essa palavra não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de apontar dedos, mas é uma palavra de reflexão. Essa palavra é uma vacina para que nós possamos nos policiar no nosso dia a dia.
E volto a repetir que essa palavra primeiro falou comigo. Com a armadura aprendemos 3 grandes verdades para vencer a batalha espiritual. Então, o tema da nossa mensagem, fortalecidos para a batalha espiritual. A primeira verdade, o cristão precisa estar firmado em Deus. Vou repetir, o cristão precisa estar firmado em Deus. Acompanha comigo o que diz a palavra de Deus em Efésios 6,14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Aqui o apóstolo Paulo traz 2 partes da armadura. O cinturão da verdade, que é a verdade de Deus, e a couraça da justiça. Precisamos viver uma vida justa, reta e íntegra diante de Deus. Quem não está firmado em Deus cai diante da pressão e das tentações. Eu quero trazer aqui, meus amados, como ilustração para entendermos um pouco melhor essas partes da armadura, alguns homens de Deus, alguns homens que na sua vida se utilizaram dessas armaduras que muitos deles, o Paulo nem havia ainda descrito essa armadura, mas como a palavra de Deus, ela é viva antes, hoje e amanhã, então ela é válida sempre. O primeiro que eu quero trazer aqui, dentro desse versículo do cinturão da verdade, é o Daniel. Daniel, o cinturão da verdade. O Daniel, todos sabem, era um jovem que participava, fazia parte da nobreza de Israel, era um nobre. E o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele conquista Jerusalém, essa conquista ela não foi uma conquista, um único ataque, essa conquista perdurou por alguns anos, foram praticamente 3 ataques maciços, né, onde Israel foi conquistado. No último, o templo, inclusive, foi destruído. E num desses, a nobreza, os altos oficiais, as pessoas que tinham altos ofícios, foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel era um deles. Mas o Daniel era um homem íntegro. E quando o Daniel chega na Babilônia, ele faz um filtro daquela cultura e ele percebe que ele não pode se contaminar. Acompanhe comigo, olha o que diz a palavra de Deus em Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O Daniel conhecia a verdade de Deus. O Daniel, ele vivia debaixo da lei, ele conhecia e obedecia a lei de Deus. O Daniel sabia que alguns alimentos ele não podia comer. O Daniel sabia que alguns alimentos, a maneira com que esses alimentos eram preparados, ele não podia tocar, ele não podia comer. Ele não podia comer alimentos que eram consagrados aos ídolos, o que acontecia com os manjares de Nabucodonosor. E Daniel, então, ele escolheu, ele assentou no seu coração em permanecer na verdade de Deus. E Deus o honrou. Porque Deus estava com Daniel, desde quando ele estava em Jerusalém. Quando ele chegou lá, Deus continuou com ele, dando firmeza e sustentação. Em pouco tempo, porque Daniel guardou no seu coração a verdade de Deus, ele foi colocado sobre todos os demais. E ele se tornou um dos governantes mais importantes de Jerusalém, da Babilônia. E o tempo se passou, muitos anos se passaram. O próprio Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel, por causa da atitude de Daniel. Quando nós estamos no nosso dia a dia, as pessoas ao nosso redor estão vendo em nós Jesus? Nós estamos refletindo Jesus? Esse é um dos nossos papéis, é refletir Jesus. As nossas atitudes têm que refletir Jesus. O nosso agir tem que refletir Jesus. Nós não podemos ter ações ou atitudes que vão
nos colocar numa posição de as pessoas falar, esse crente aí, não sei não, viu? Não. A verdade protege o nosso coração. Muitos anos se passaram, o Império Medo-Persa, ele invade o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia. O rei Dário, ele toma conhecimento de Daniel e ele vê em Daniel também um homem diferente, porque Daniel refletia a verdade de Deus. E os altos oficiais, príncipes do reino Medo-Persa agora, conduzido por Dário, o rei Dário, eles enganam Dário e fazem com que ele decrete uma lei que durante 30 dias ninguém poderia orar ou a algum deus, fazer petição a qualquer deus ou a qualquer homem que não fosse o rei Dário. Porque eles conheciam Daniel e sabia que ele não ia deixar de buscar ao Senhor. E ele não deixou. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel se prostrava, virado, voltado a sua face para Jerusalém e buscava ao Senhor. E eles logo souberam disso e contaram para o rei Dário. Mas o rei Dário gostava de Daniel. Daniel atraía o coração das pessoas porque ele guardava a verdade de Deus. Mas, na lei medo-persa, um decreto do rei não podia ser revogado. Ele não podia voltar atrás. E com muito pesar, ele enviou Daniel para a cova dos leões. E os irmãos sabem o que aconteceu. Daniel, fiel a Deus durante sua vida toda. Daniel já tinha, agora, quando ele foi lançado na cova dos leões, os historiadores, os grandes estudiosos, dizem que Daniel tinha por volta de 80 anos de idade. Ou seja, ele viveu uma vida de retidão na presença do Senhor. Numa terra distante, numa cultura distante, mas ele não se contaminou. Ele permaneceu fiel a Deus. Deus então envia anjos que fecham a boca daqueles leões e nada acontece com Daniel. E o rei Dário, ele reconhece também o Deus de Daniel, através da atitude. Nós precisamos carregar essa verdade de Deus, porque as pessoas precisam ver em nós, aonde nós estamos, a verdade de Deus, a verdade de Jesus. Lá na faculdade, os colegas, eles precisam ver em nós alguém diferente, mas alguém diferente não por nós, mas porque nós guardamos a verdade de Deus. Lá no nosso trabalho, nós precisamos refletir Jesus. As pessoas precisam ver em nós alguém diferente, mas não diferente pela nossa própria capacidade, mas porque eles veem em nós a verdade de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, meus amados. Daniel estava longe de casa, mas permaneceu fiel. Sofreu pressões, mas permaneceu fiel. Decidiu guardar a verdade de Deus. Aplicações diretas para o nosso dia a dia. Conhecer as verdades de Deus e não mentir. Sabe aquela história daquela mentirinha? Ah, é só uma mentirinha. Muitos de vocês devem se lembrar da história que a pastora Meila já contou aqui, pastora Meila, esposa do grande pregador, pastor Jackson, que ela já contou aqui, por mais de uma vez, que ela trabalhava como secretária lá num escritório e que o chefe dela falava para ela assim, ó, se for para mim, fala que eu não estou, quando o telefone tocava. E quando o telefone tocava, ela atendia e falava assim, é para o senhor. Ela não mentia. Ah, mas é uma mentirinha. Ela não mentia. Mesmo quando a verdade parece ser mais fácil. Ah, eu vou contar uma mentirinha porque é mais fácil. Né? Mais fácil. Comparar o que se ouve nas redes sociais, na faculdade, no trabalho, com os princípios de Deus. Você está substituindo o que você ouve? Ou é os princípios de Deus que estão fazendo parte da sua vida? Lá na faculdade são
as verdades que você ouve na rede social, no trabalho, na faculdade, é eles que estão trocando os princípios da palavra de Deus na sua vida? Quem abandona a verdade compromete o seu caráter espiritual. Vamos avançar porque o tempo é curto e a palavra é longa. Ainda dentro de Efésios 6,14, ele fala da couraça da justiça. E vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça é essa parte da frente, como eu já disse, né, que revestia ali e protegia o coração. E eu quero trazer como personagem aqui para representar, para fazer essa analogia, José do Egito. Porque a Bíblia tem vários Josés, inclusive o pai de Jesus, né, o pai que cuidou dele aqui. José é a couraça da justiça. José foi um homem justo, íntegro. Aqui a justiça de Deus é andar em integridade. José foi íntegro do início ao fim. O José, ainda jovem, foi injustiçado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o insultaram, os seus irmãos o espancaram, os seus irmãos venderam José como escravo ao Egito. Quando José chega ao Egito, os irmãos conhecem muito bem a história, mas eu preciso contextualizar. Quando José chega ao Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E o Potifar já logo vê em José um homem diferente. A sabedoria de Deus estava em José. Então, mesmo sendo injustiçado, levado, vendido como escravo ao Egito, Deus não o abandonou. Então, meus irmãos, muitas vezes parece que nós estamos abandonados, mas nós não estamos. Isso é acusação de Satanás. Muitas vezes parece que estamos sozinhos, mas não estamos. Deus está conosco. E José, então, ele começa a administrar tudo de Potifar. Acompanhe comigo que diz a palavra de Deus em Gênesis 39:9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José está diante da mulher de Potifar. A mulher de Potifar está ali tentando agarrar José na marra, na força, levar ele para a cama. E José vira para ela: não, eu não posso fazer esse mal. Eu não posso fazer esse mal ao seu marido, ao meu Senhor. Como que eu vou pecar contra o meu Deus? José era um homem justo. José mantinha a integridade no seu coração. José foi lançado na prisão injustamente. E Deus continuava com ele, porque o chefe dos carcereiros colocou José como comandante ali, líder, ele cuidava dos demais. Ali ele revela sonhos, os irmãos conhecem essa história, não vou delongar muito tempo aqui nela. E isso abre uma oportunidade para que 2 anos depois, ele vá à presença do rei, Faraó, e revela o sonho de Faraó. E fala: vai ter fome, vai ter seca, vai ter fartura. Guarda tudo enquanto tiver fartura, porque a seca vem. E ela veio. José se tornou governador e permaneceu um homem íntegro, justo. Quando os irmãos foram em busca de alimento no Egito, José encontrou os irmãos e se revela aos irmãos e permanece justo. Ele não acusa os seus irmãos, ele não condena os seus irmãos, ele alimenta os seus irmãos, toda a sua família, toda a descendência de Abraão. José permaneceu íntegro. José foi injustiçado, mas ele permaneceu íntegro. José foi tentado, mas ele permaneceu íntegro. Ninguém estava vendo. Ele poderia. Quem estava vendo? Só ele e a mulher de Potifar ali naquele quarto. Qual que é o problema? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Por que não? E quando estamos ali à noite e damos aquela navegadinha ali naquele site proibido, ninguém está vendo. Sabe o que é a justiça nisso? Mesmo assim, José escolheu obedecer a Deus,
mesmo sendo injustiçado. A justiça, meus amados, assim como a couraça protegia os órgãos vitais do coração do soldado, a justiça de Deus protege o nosso coração contra o pecado. É a justiça de Deus que nos guarda. Posso ouvir um glória a Deus? Olha o que fala Tiago 1, 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. É o desejo que nasce aqui no coração, que vai trazer a nossa queda. A nossa não, em nome de Jesus. A palavra de Deus é muito clara, a tentação não vem de Deus. Ela começa dentro do nosso coração. Tiago ensina que somos tentados quando somos atraídos pelos desejos pecaminosos do nosso próprio coração. O pecado nasce quando esses desejos errados no coração encontram espaço para crescer. Quando uma semente encontrar uma terra boa, ela vai crescer, meu amado. Afasta essa semente. Se policia. Guarde o seu coração. Integridade. Aplicação. Agir com honestidade em todas as situações. Não é só nessa, não é só naquela, é em todas. É em todas. Isso define um caráter. Isso define um caráter. E isso define um futuro. Aplicação, pedir perdão e corrigir erros quando necessários. Pedir perdão e corrigir erros. Deus, Ele nos perdoou, mesmo não merecendo. A couraça da justiça protege o coração contra aquilo que tenta nos afastar de Deus. Então precisamos estar firmes em Deus, isso é essencial. O cristão não foi chamado apenas para permanecer parado, ele foi chamado para caminhar. Então eu preciso estar firme diante de Deus, mas eu preciso avançar. E esse avançar nos leva à segunda verdade, o cristão caminha pela fé, firme no Evangelho. Efésios 6, 15 e 16, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui o apóstolo Paulo apresenta mais duas armas. As sandálias, que representa o caminhar, o calçado do Evangelho da paz e o escudo da fé. Então, como eu já disse, a sandália para o soldado, ela é uma sandália especial que permitia a ele caminhar, lutar, se proteger. Nós precisamos estar com o Evangelho amarrado em nossos corações, meus irmãos, para que nós possamos caminhar. Essa caminhada sem uma consistência no Evangelho de Jesus, ela nos faz perecer. Nós nos perdemos no meio do caminho. E como que nós conhecemos esse Evangelho? Através da palavra. A palavra de Deus. Ela está aqui, meu irmão. Está aqui. É só ler, é só meditar, é só buscar, é só orar. E o escudo da fé. O escudo protege o inimigo de ataques, principalmente flechas incendiárias. Aqui o inimigo, Satanás, ele tenta nos atacar com seus dados inflamados, mas nós estamos protegidos pelo escudo da fé. E eu quero representar aqui as sandálias do Evangelho pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo e as sandálias do Evangelho. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus para pregar o Evangelho aos não-judeus. A própria palavra fala isso. Só que o apóstolo Paulo, e eu estava até conversando com o pastor Nery, ali na salinha na oração ali, que o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos próprios judeus. Depois da sua conversão, eles não acreditavam. Eles não acreditavam na conversão de Paulo. Mas o Paulo, ele calçou a sandália do Evangelho da paz. E permaneceu firme. Ninguém pregou mais o Evangelho do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo avançou. Paulo sofreu prisões, naufrágios,
açoites, foi apedrejado, injustiçado, teve fome, frio, sede, medo da morte, risco de morte, mas ele foi até o fim. E ele foi até o fim, terminou a sua vida, diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos combater o bom combate, ser um exemplo como Paulo. Paulo viajou por diversas cidades pregando o evangelho. Nunca deixou de anunciar. Então a sandália, quando nós calçamos a sandália do evangelho, nós estamos firmes para a nossa caminhada pessoal, mas também para conduzir o evangelho aos outros. Nós precisamos estar com essa sandália. Aplicação: promover a reconciliação em vez de conflitos e fofocas. Já viu aquele irmão que qualquer hora está assim, criando uma intrigazinha? Né? Não vamos falar do irmão não, que pega mal, né? Então, em vez dele conciliar, trazer a paz, tá? Não, meu irmão, sandália do evangelho no pé, ó, sandália do evangelho, tchau fofoca, tchau conflito. Aplicação prática: compartilhar a palavra de esperança e encorajamento. Meus amados, esses dias, há pouco tempo atrás, na célula, eu falei disso, que quantas pessoas estão sedentas pelo evangelho de Jesus. A gente olha na fisionomia das pessoas, sedentas pelo evangelho de Jesus. E muitas vezes nós deixamos de pregar o evangelho de Jesus a essas pessoas. Nós sabemos que ela precisa. Nós vemos no seu semblante, no seu agir, que ela precisa de um socorro, que ela precisa de uma ajuda, mas nós recuamos. Nós não calçamos a sandália do evangelho da paz. Eu me coloco nessa posição em primeiro lugar, tá, meus irmãos? Eu me coloco nessa posição em primeiro lugar. Quem está calçado com o evangelho está sempre pronto para continuar a caminhar. Quero representar aqui o escudo da fé muito rapidamente. Moisés, o escudo da fé. Efésios 16:6, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Mas por que falar de Moisés e não de Abraão, considerado o pai da fé? Aqui, qualquer um desses aqui poderia ser substituído, porque esses homens de Deus, muitos outros, tiveram esse mesmo posicionamento. Mas o Moisés, ele foi uma pessoa separada também por Deus desde o princípio. Moisés foi uma criança que foi criada no palácio, cercada com todo o rigor, com toda a tradição dos egípcios, criada como filho da princesa, era considerado um príncipe, um nobre, mas quando ele se tornou adulto, ele conheceu o seu povo, a sua origem, e por defender o seu povo, a sua origem, ele fugiu do deserto, fugiu do Egito e foi para o deserto, se tornou pastor de ovelhas, e Deus usa o improvável, meu amado, Deus quer usar você. É só você se colocar na brecha. Deus quer te usar. Deus usa todos nós. É só deixarmos ser usados por Deus. O Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus e numa sarça, ou seja, numa planta pegando fogo e não se consumia. Deus fala com ele. Fala, vai lá e liberta o meu povo. Você acha que ele teve medo? É lógico que ele teve medo. Mas pela fé ele foi. Porque nós temos medo. Nós temos muitas vezes insegurança. Mas pela fé nós agimos, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Moisés enfrentou pela fé o homem mais poderoso de toda a região, libertou o seu povo. Diante do Mar Vermelho, a multidão estava aqui cercada. Atrás, o exército de Faraó, querendo matar todos. Inclusive Moisés. À frente o Mar Vermelho, impossível de passar. E agora, Senhor? E o povo clamava.
Saímos do Egito para morrer no deserto. Mas o Moisés tinha fé naquele que o levantou. E Deus fala para Moisés: estende a vara. E Moisés só obedeceu, estendeu a vara e o mar se abriu. E todos passaram a seco. Interessante a palavra, né? A palavra não fala que eles molharam o pé na lama, não, passaram a seco. Porque o milagre de Deus, quando acontece, ele é completo, meu irmão. Ele não é pela metade. Mas para isso precisa ter o quê? Fala aí, precisa ter o quê? Fé. Precisa ter fé. Precisa ter fé. Humanamente não havia saída, mas a fé trouxe. Confiou na promessa de Deus, abriu o caminho. Precisamos estar firmes, meu irmão, caminhar pela fé. Mas, irmão, também precisamos vencer as batalhas, os ataques espirituais. Terceira verdade para encerrar. O cristão precisa vencer a batalha espiritual. Texto base, olha o que fala o apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, o apóstolo Paulo é muito claro: a nossa luta não é contra homens. A nossa luta é espiritual. Então, quando você está lá orando da sua casa, né, está lá jejuando, e aquele vizinho coloca aquela música infernal lá que te incomoda o dia inteiro, e você começa a amaldiçoar o seu irmão, ore por ele. O seu irmão, o seu vizinho, ore por ele. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então nós não temos que lutar. É lógico que de vez em quando tem umas encrencas que aparecem pelo caminho, né? Mas o que a gente faz? Intercede por ele, ora por ele. A palavra de Deus fala que a vingança pertence a Deus, não é nossa. Então a nossa luta, né, não é contra a carne, a nossa luta é no mundo espiritual. Se nós negligenciarmos esse mundo espiritual, essa batalha, aparentemente está tudo bem, mas daqui um pouco a derrota começa a acontecer. Por quê? Porque aconteceu lá no mundo espiritual, e nós não estamos vendo. Quero trazer aqui, como personagem dessa passagem, para representar aqui essa parte da armadura, o apóstolo Paulo, novamente o apóstolo Paulo, que representa aqui o capacete da salvação. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o capacete protegia a cabeça do soldado, o capacete da salvação protege a nossa mente dos ataques de Satanás. Porque o ataque de Satanás, ele vai acontecer constantemente, porque a palavra de Deus fala que o inimigo, ele anda ao derredor como leão, bramindo, procurando a quem possa tragar. E quando ele então encontra uma brecha na armadura, o que é que ele faz? Ele ataca. Proteger a cabeça, proteger a mente, proteger com o quê? Com a salvação, a certeza da salvação. Aquele que já entregou a sua vida a Jesus, que tem a certeza do seu nome escrito na vida, que foi remido pelo sangue de Jesus, que tem certeza da salvação, ele protege a sua mente. E é o que nós estávamos falando ali, o pastor Nélio conversando ali agorinha. O Paulo, ele protegeu a sua mente. O Paulo, ele foi acusado e perseguido pelos próprios judeus, mas ele tinha certeza da sua salvação, ele tinha certeza do seu chamado. Vamos avançar para finalizar. O capacete da salvação protege a mente. O inimigo tenta atacar os nossos pensamentos, mas quando você tem convicção de quem você é, de quem luta por você, e qual é o seu lugar, você protege a sua mente. Porque nós sabemos quem nós somos e para onde nós vamos, assim como nós sabemos também quem é o inimigo e para onde ele vai. A palavra de Deus fala que o lugar dele é no lago de fogo. Aplicação prática, lembrar da sua nova identidade em Cristo Jesus. Viva baseado na certeza da salvação. Proteger a mente
escolhendo conteúdos que edificam as nossas vidas. O que você está vivendo todos os dias tem te edificado, tem te transformado. Uma mente protegida pela salvação não é dominada pelo medo. E por último, não menos importante, mas o mais importante de todos, Jesus Cristo, a espada do Espírito. Jesus Cristo, quando ele foi batizado, ele foi conduzido ao Espírito, ao deserto, para ser tentado por Satanás. E Jesus, ele enfrenta, ele confronta Satanás com a palavra. Jesus era a própria palavra. Quando Satanás diz a ele, ele fala, está escrito. Os irmãos conhecem bem a passagem. Jesus respondeu com a palavra. A palavra continua sendo as nossas armas. Meus amados, nós precisamos conhecer essa palavra. Não precisamos simplesmente falar que nós a conhecemos. Nós precisamos verdadeiramente conhecer. O ano passado, eu não falo isso como vanglória, eu falo isso só para exemplificar, é bom a gente dar alguns exemplos. O ano passado eu estava finalizando um mestrado, e trabalhando e fazendo esse mestrado, e esposa, e duas filhas, 2 crianças, quem me conhece sabe, e aquela luta, e eu li a Bíblia 4 vezes durante todo o ano. Nós precisamos tirar tempo para conhecer essa palavra. Se policie. Não perca tempo com bobagens. Se alimente da verdade. Não se alimente das coisas do mundo. As coisas que não te edificam, parte para lá. Conheça a verdade, é ela que vai te dar a vitória. É isso, é a palavra de Deus que nos dá a vitória. Amém. Aplicação prática. Usar versículos bíblicos para combater dúvidas e tentações. Você conhece os versículos bíblicos? Para quando as acusações e as tentações vierem à sua mente, você rebateu o diabo. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que nós resistimos? É com a força do nosso braço? Não, é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós resistimos às tentações do inimigo. Buscar as orientações na Bíblia e em oração antes de tomar decisões. O apóstolo Paulo finaliza ali, em Efésios 18, no versículo 18, ele fala, e orando, e orem por mim. Ele não representa ali na armadura a oração, mas ele fala, e orando. Precisamos orar, precisamos ler, precisamos conhecer. Quando o inimigo diz não há esperança, a espada, a palavra responde, Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando o inimigo diz, você é apenas um pecador, a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando o inimigo diz, você está sozinho, a espada responde, a palavra de Deus, Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi dito pelo próprio Jesus. Jesus está conosco. Jesus está aqui agora, meu irmão. Jesus, ele estará amanhã com você lá no seu trabalho, lá na sua faculdade. Jesus não nos abandona. Jesus está conosco. Jesus prometeu estar conosco. Quem conhece a palavra não luta desarmado. Meus amados, eu quero finalizar contando uma história. Um soldado, ele foi participar de um treinamento, e ele sempre participava de alguns treinamentos, né? Esses treinamentos, eles fazem parte, rotina, desse tipo de profissão. Mas ele pensou assim, é só mais um treinamento, eu não vou levar isso aqui tudo, não. E ele negligenciou algumas partes da sua vestimenta, ou seja, da sua armadura, das suas armas que ele precisava. E durante o treinamento, ele percebeu que o negócio não ia dar certo. E ele foi derrotado no treinamento. O instrutor, então, vira para ele e diz assim,
Nenhum soldado é derrotado por falta de armas, mas por negligenciá-las. Nós não podemos negociar, meus irmãos, a verdade de Deus, a salvação, a santidade. Nós não podemos trocar tudo isso pelos enganos deste mundo. Nós precisamos viver a verdade de Deus.